Teve aquele questionário, vamos abrindo. Agora com participação de Ana Moraes, nossa, velho, o curso inteiro sem ouvir a voz, ela vai até responder todas as questões hoje. Vai. Ai, Vamos lá. A primeira, professor. Primeiro, Diferencie o FOV da cervical da de pescoço. e aí? Qual é a diferença? Basicamente na otimização do FOV, né? Hum, tá, e É, como que a gente consegue essa otimização aí? no pescoço, o arco aórtico será no início da aquisição. Exato. Estamos de baixo para cima. E o Uhum. fim será no palato duro. Na cervical, o início será um corte acima do átras e o fim abaixo da C7, Perfeito. cortando de baixo para cima também. Na verdade, na cervical a gente corta de cima para baixo. De cima para baixo. Uhum. Está escrito aqui, eu li errado. Eu acho. A hora de errar é agora. Então, ficou alguma dúvida? Todo mundo entende? Paulo. Então, quando a gente mostra uma imagem como essa, que eu estou mostrando aí, a gente está vendo aqui bastante, vulgarmente falando, a gente está vendo bastante partes moles, ok? A gente está vendo aqui, além de músculo, a gente está vendo glândulas, diafisas, a gente está vendo bastante coisa, tá? Inclusive uma massa bem grotesca, tá? Grotesca é feio falar, mas uma massa bem grossa, bem grande, que inclusive desloca o canal respiratório. Olha aqui, como é que esse canal devia estar aqui, ó, a orofaringe, a laringofaringe, devia estar aqui bonitinho e ela está deslocada aqui para o lado, tá? Por quê? Porque tem uma... entendo que tumoração não significa necessariamente neoplasia. Tumoração é só um nome para um crescimento exacerbado, um crescimento muito grande, tá? Então a gente tem aqui, tá, essa tumoração que vai prosseguir a investigação. Se você perceber aqui, ó, pega aqui o finzinho aqui, o ápice pulmonar, e o arco aórtico aqui aparece, ok? Calma aí que tem um aqui. A Alane poderia repetir essa resposta? Essa é muito simples. Bom, a Ana vai enviar no grupo. Mas é basicamente isso, né? A gente estava falando do FOV e a gente tem um aproveitamento maior. Só porque, né? Deixa eu fechar minha janela. Digo uma coisa até desse horário, deve ser o horário da fonte. Mas enfim, a gente tem essa otimização onde a gente vê todas as partes moles também do pescoço, tá? A gente vê tanto glândulas, a gente vê tanto artérias e veias. Meu Deus. E a gente, só porque eu tô sem fone, ai, essa porcaria dessa. Ai, ai. Enfim, vou ignorar, vou fingir que não tem ninguém tocando uma moto aqui perto. Enfim, a gente tem aqui inclusive esse tumor aqui, acontece sempre num Professor, tá me escutando?
Tô sim, Margot. Não tô escutando nada. Margot, tá me ouvindo? Margot, Oi. Agora é melhor. Mas estava tudo. manda pelo chat. Vamos lá. A gente tem esse deslocamento aqui, o canal aqui da laringofaringe, por causa desse tumor, essa tumoração aqui, né, que eu já disse que não necessariamente precisa ser neoplasia, é um crescimento exacerbado de algum tecido, ok? Para a galera também que estava perguntando, quando a gente fala de cervical, a gente está falando essencialmente desse sistema nervoso, do sistema nervoso central, tá? Que está bem em evidência aqui nos ossos, mas que não é responsável apenas por, não é representado apenas pelos ossos. Não é representada apenas pelos ossos, tá? Porque dentre os ossos passam passa a medula, né, por dentro do canal medular, tá? E dentro, aqui ó, canal medular, ainda aqui na cervical, e ainda tem por dentro aqui, ó, os vasos que passam também, tá? Mas vaso eu sei que não é sistema nervoso central. E aí a gente também tem os nervos periféricos, né, que vão sempre saindo do sistema nervoso central, eles sempre vão saindo para poder atender o resto das nossas inervações, das nossas funções do corpo, né? Tanto nervos sensitivos quanto nervos motores, ok? Porque tá uma bagunça do caramba aqui no meu. Não, tenta, vai. Na angiotomografia. O exame é feito com contraste. As artérias e veias pós-contraste. Tá uma bagunça aqui. No estudo dinâmico, com 3 fases, arterial, 25 a 35 segundos, fase venosa, 60 a 85 segundos, e fase tardia, 5 minutos a 15 minutos. Quer dizer, nada a ver, né? Na verdade, tem a ver. Só preciso que você entenda o que você falou, porque você recolheu um monte de informações bem espalhadas. Então, o prefixo angio, ele quer dizer vascularização, tá? Quando você fala angiologia, um angiologista, um médico angiologista, ele é alguém que ele trata de lesões ou situações vasculares, seja veia, seja artéria, todo o sistema circulatório está sob a responsabilidade desse médico, tá? A angiografia, ela é uma exposição na radiação, normalmente ocorre com a hemodinâmica, em que a gente fica lá vendo o fluxo sanguíneo através da exposição à radiação. Isso lá num centro cirúrgico muito especial que tem um aparelho chamado hemodinâmica, tá? Quando a gente está falando de angiotomografia, a gente está falando de um estudo dinâmico feito na tomografia.
Então, estudo dinâmico, dinamismo, é uma pessoa dinâmica, não é uma pessoa que se mexe, uma pessoa que está sempre em movimento. Então, a angiotomografia, ela vai necessariamente mostrar o sistema circulatório, tá? E aí vai mostrar como está acontecendo a passagem, o fluxo de sangue, tá? Se a gente não consegue ver de uma forma normal, a gente não consegue fazer diferenciações através da radiação que são importantíssimas, como algo que atrapalha o fluxo sanguíneo, algo passando que não estava previsto pelo corpo, algo que esteja atrapalhando a perfusão do sangue, a gente vai conseguir ver melhor, diferenciando a densidade. E essa densidade ela vai ser diferenciada com o contraste iodado, ok? Então, a angiotomografia, ela visa, tá, uma técnica bem especial para você ver o fluxo sanguíneo. É muito importante. Ele se correlaciona com os diversos sistemas do corpo, tá? Mas uma angiotomografia é para ver fluxo sanguíneo. Agora, os estudos dinâmicos é para você ver a perfusão, você não precisa necessariamente ver se tem muito contraste passando, pouco contraste passando. Não sei se vocês se lembram da outra aula, que eu mostrei para vocês como é diferente uma imagem da angiotomografia e uma imagem da tomografia de abdômen normal, tá? Quando você tem uma angiotomografia, a concentração de contraste naquela região ela é muito maior, tá? Agora, quando você tem um estudo dinâmico, você tem a perfusão, você tem a passagem do contraste, porém ele não é tão concentrado, tá? A ponto de você estudar bem aquela artéria, aquela veia. E onde que eu me diferencio com isso? Significa que se eu estou fazendo um estudo de uma angiotomografia, eu vou conseguir ver o comportamento daquela artéria, daquela veia, tá? Agora, quando eu estou fazendo um estudo de algo que é só para poder ver se está passando contraste ou não, você não precisa ter uma concentração tão alta, uma dilatação tão grande, né, da artéria ou da veia. E aí você pode fazer com um fluxo de 2, 3,5, tá, de fluxo. Agora, toda angiotomografia ela é acima de 4 ml por segundo para cima, tá? Vocês estão conseguindo ver aí um exemplo de angiotomografia de TEP? Márcia? Sim, estou vendo sim. Então, você consegue identificar aqui, ó, que tem essa interrupção, inclusive está até a setinha está demonstrando aqui. Uhum. Então, essa interrupção aqui significa que não está passando sangue naquele local. Essa outra interrupção aqui também está mostrando que não está passando sangue naquele local. E a gente só vai conseguir ver se a gente estudar dessa forma, tá? Isso aqui é uma oblíqua, onde você também está vendo aqui, ó, tá bem esbranquiçado, tem contraste, tem sangue passando. Aqui, que onde está bem cinza, não está passando contraste, não está passando sangue. Não está passando contraste porque não está passando sangue, porque o sangue está diluído no contraste quando a gente colocou na veia. Sim. Para entender?
Uhum. Eu só não entendi bem o estudo, a diferença. A diferença é que a angiotomografia mostra o comportamento da veia. E o estudo dinâmico? O estudo dinâmico. Ele não necessariamente quer ver o comportamento da veia. Ele quer ver a passagem do contraste por todo o corpo. Entendeu? E ele, exemplo aqui, ó, essa imagem que eu estou mostrando agora, você percebe que não está tão brancão, não está uma concentração tão alta de contraste como aquela outra que eu coloquei. Olha bem essa imagem que eu vou voltar na angiotomografia, tá? Aqui é um intestino. E aí você tem aqui, ó, uma perfusão. Você tá vendo aqui um tumorzão aqui, tá? E aí eu vou voltar. Olha bem para essa imagem. Agora eu vou voltar aqui uma angiotomografia para você ver o quanto modifica a apresentação. Olha como é que fica bem mais brancão aqui, ó. A concentração é muito maior de contraste. Conseguiu ver? Fala a verdade, Márcia. Consegui ver a diferença. Então, essa diferença é o que você tem que colocar. A concentração de contraste por segundo. Essa é a diferença. A gente está realizando imagem. Sim. Então, quando a gente está com um estudo que ele quando a gente está com um estudo que ele é um estudo de perfusão, ele não é um estudo de angiotomografia, a gente não quer saber se está com uma angiotomografia, se está perfundindo, se está, por exemplo, com um contraste muito passando, se tem obstrução nas artérias, nas veias, a gente faz um estudo de normal. E a gente está vendo a formação desse tumorzão aqui para a gente ver se para a gente poder tirar dúvidas sobre o que é aquela imagem inicial. Pode explicar de novo o que é 4 ml por segundo? Com certeza. Tá? A gente já falou também, vem falando desde do começo, que a gente tem o fluxo sanguíneo. Tá? Não sei se vocês se lembram que a gente também falou naquele slide sobre contraste. Eu falei com vocês sobre a quantidade de contraste por segundo que vai entrar naquela veia. Entende? Vamos comigo? Beleza. Então, se você colocar 2 ml por segundo, vai ter uma concentração X. Agora, se você colocar 4 ml, 5 ml por segundo, você vai ter uma concentração absolutamente diferente, tá? E você vai ter tempos também diferentes. Para a gente poder ver aqui nessa imagem a dissecção aórtica, tá? Que se trata que teve uma descamação, teve uma das 3 camadas soltou da artéria. Lembra que a artéria é feita por 3 camadas? Lembra? A mais externa, a mais interna, no meio e a interna. Sim. Então, o sangue em contraste deve passar sempre por baixo da mais interna. Mas quando você tem uma descamação, quando solta uma dessas camadas, começa a passar por cima da do meio, por baixo da do meio. Sempre tem uma confusão e aí provocam alguns sintomas completamente diferentes do paciente. Tá? Umas disfunções no sistema circulatório do paciente.
Se a gente conseguir identificar, a gente precisa necessariamente fazer uma angiotomografia. Normalmente, um aneurisma ele se apresenta com esse aumento de volume significativo, tá? Porque olha como é que é a espessura normal da aorta aqui embaixo e olha a espessura dela aqui em cima com a aneurisma, ok? Uma coisa também pode ser consequência da outra. Vou mostrar um outro aqui sem aneurisma. Olha aqui. Está bem fininho, bem diferente daquela outra. É. Bem diferente, né? Uhum. Então. E quando a gente fala de fluxo sanguíneo, a gente está falando de quantidade de contraste por segundo, tá? O que você precisa injetar não é só chegar assim e falar assim, injeta um contraste aí. Não. Eu preciso que o contraste seja feito da melhor maneira. Eu preciso que o contraste ele atenda à necessidade de quem vai usar. Eu não posso simplesmente falar, bota qualquer contraste aí, bota um bário, sendo que a gente só pode usar de contraste na tomografia o iodo, porque o bário ele é muito denso e aí ele causa artefato de tão denso, tá? Então a gente precisa utilizar o contraste à base de iodo e na velocidade. A melhor forma de você entender fluxo é velocidade, tá? Se todo mundo tivesse passando num corredor, tá? Uma fila de pessoas estivesse passando num corredor e essas pessoas estivessem andando devagarinho, passariam menos pessoas do que se todos estivessem no mesmo ritmo bem rápido. Num tempo bem mais curto, você passaria muito mais pessoas pelo aquele corredor. Deu para entender? Uhum. E esse corredor, no caso, seria a artéria ou a veia, tá? Sistema circulatório. Beleza. Próxima questão. Diferencie renderização MIP de renderização MINIP. Vamos lá. Renderização MIP e MINIP. A gente já falou sobre isso também. No tórax. Fala aí a resposta. A MIP é a maior intensidade de pixels. Isso. E a MINIP? E a MINIP é... eu botei aqui que escurece mais as estruturas. Não deixa de ser uma verdade, mas da forma errada que eu falei. O melhor para a gente falar não é que a gente escurece as estruturas, isso aí é uma consequência das escolhas de cores da aplicação, mas quando a gente fala que a gente tem MPR, que a gente tem o MIP e o MINIP, o MPR, como vocês vão ver sendo chamado de average, de média, sem nenhuma renderização, sem nenhum desenvolvimento, tá? É a imagem como ela é. Agora, quando você coloca deixa eu ver, cadê o MIP? Vamos aqui logo para o MINIP. Olha, quando você coloca aqui esse lado aqui, o lado da C, ele está em MPR, tá? É o parênquima normal. Agora,
Quando a gente vê o lado do B aqui, como você já falou, tá com mudanças de cores, a gente tem essas mudanças de cores porque a gente tem mudança de apresentações. Porque aquilo que tem menor densidade, aquilo que é mais levinho, aquilo que é ar, mais próximo do ar, aquilo que está mais daquele lado do ar na tabela de informações, de números de TC, de densidade, ele vai ser apresentado no INIP, tá? Então, quando você quer ver melhor, por exemplo, fumante, você quer ver aprisionamento de ar, que é muito chamado de enfisema pulmonar. Já ouviu falar disso? Já? Então, você vai precisar do MINIP para você ver com melhores detalhes, porque o MINIP ele exclui os maiores valores, aqueles mais grotescos, e evidencia os menores valores. Tá? Então, valores altos são excluídos e vai ser mostrado valores baixos de densidade, os mais levinhos. Agora, quando a gente tem a média, a average, que é esse aqui desse lado aqui, o C, a gente tem tanto a gente tem todas as densidades aí. A gente tem alta densidade, baixa densidade, tá? E para a gente fazer o inverso, para a gente mostrar, deixa eu ver se eu consigo ver melhor. Cadê o MIP? Nossa, cadê o MIP? Pronto. Quando a gente quer evidenciar os maiores valores, aí a gente vai usar o MIP. Olha para esse lado de cá, tá? Na TC de alta resolução, e para esse lado de cá para a de máxima intensidade no pixel, tá? Os maiores valores de intensidade no pixel. Tá conseguindo ver? Sim. Então, você consegue ver muito mais evidente o que é mais denso nessa região, ok? Ok. Então, próximo é face de A face, de 6 da face. Pronto, próximo. 6 da face. Isso. Resposta. A face e o estudo. Pode responder? Pode? Ou alguém pode responder? Vamos você, que o pessoal está muito A face inicia o estudo um corte abaixo do mento. Os seios da face inicia seu corte, um corte abaixo do palato duro. Entendeu? Ambos terminam um corte acima do final do seio frontal. Vamos lá, vamos resgatar essa resposta que ela está perfeita. Vamos lá. Face abaixo do mento. Mento é o quê? O queixo. Vamos falar de uma forma fácil. E os seios da face, ele começa onde? Assim, peraí. Ele começa um corte abaixo do palato duro. Isso aí. Palato duro, vulgarmente conhecido como... Céu da boca? Isso aí! É isso aí, pô. A gente só sabe falar no linguajar, vulgarmente. A gente tem que saber falar as duas coisas, porque uma hora você vai estar impressionando um médico que vai te levar para outro lugar para você trabalhar,
você vai estar impressionando o seu chefe. Em outra hora, você vai estar falando com o paciente. Então, você tem que saber falar com as duas pessoas, certo? Sim. Uhum. O seio frontal já fala a testa, né? Na testa. O seio frontal. Quando você faz uma radiografia, você vai ver que acaba aqui o seio frontal. E como a gente vai planejar a aquisição utilizando uma radiografia, que no caso a gente chama de scout, topograma, escanograma,